São Paulo que sai aí se destacando na rodada junto com o Cruzeiro, hein, galera? O São Paulo chega a 5 vitórias seguidas com o Crespo. São Paulo vinha de 5 jogos sem vencer. O Crespo embalou e o São Paulo vence sua 5ª partida seguida. E poupando alguns titulares, hein? Tem que falar desse feito do São Paulo, porque poupou titulares, venceu o Internacional fora de casa. Além de ser a 5ª vitória seguida, é um jogo dificílimo. Por mais que o Internacional não esteja numa fase boa, ganhar do Inter fora é muito difícil. E o Crespo chega a mais uma vitória, porque o que o São Paulo do Crespo está fazendo é impressionante. Aí, quando eu elogio muito, dizem, calma, porque esse São Paulo ainda vai piorar. Aí é sacanagem, gente. Se a gente espera o time piorar para criticar, a gente tem que elogiar o começo de trabalho do Crespo. Pô, ele teve jogos difíceis, Vamp. Ele ganhou do Corinthians, ele ganhou do Fluminense, ele ganhou do Juventude fora de casa, ele ganhou do Internacional fora de casa e jogando bola, coisa que a gente não viu o São Paulo fazer há algum tempinho e com desfalques. Então, tem que tirar o chapéu. Mais uma vitória do São Paulo e seu amigo Arboleda mandou recado até pro Miller, hein, velho Vamp? Que o Miller tinha falado que São Paulo tinha muito estrangeiro que não fazia diferença e aí o Arboleda postou lá, gols de estrangeiros, e ainda botou um palhacinho no emoji, um recado pro Miller, velho Vamp. De 18 pontos disputados, conquistou 12, se não me engano. 12, é. Uhum. Quer dizer, dá uma alavancada, olha, começa a olhar mais para a parte de cima da tabela, estava ali pertinho em algum momento. 13, né? Empatou em Bragança. Empatou em Bragança. E aí, chegou em algum momento, tá ali atrás do Santos em número de vitórias, né? Com 2 vitórias, o Santos tinha ultrapassado o Santos hoje, que joga hoje, pode sair da zona do rebaixamento, colocar o Vasco, né? O São Paulo vem ganhando. O Internacional, que era um dos apontados onde começou o Campeonato Brasileiro, entre ficar entre os 5, não para título, né? Mas ficar entre os 5, 4 primeiro, deu uma derrapada legal, perdeu. E o Crespo vai dando ali confiança. O Arboleda, 4 gols na temporada, que zagueiro, hein? Agora ele é meu zagueiro, agora não pode falar do Miller, né? O Miller não vai mexer. O Miller, a história do Miller no São Paulo, não se briga com ele, a Arboleda. Não só no São Paulo, né? Mas tudo bem, é direito de resposta. Aqui se faz, aqui se paga. Agora a história do Miller... Mas tem que pagar, hein? Pagar muito. Dá mais multa. Tem que... Aposta. Tem que ter uma taxação de 50% aí, para ver se equilibra. Não, menos 700 produtos. Porque o Miller é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e um dos maiores jogadores da história do São Paulo. Títulos não faltam com a camisa de São Paulo. Mas que se criticou lá, brincou, cara, tá tudo válido, é do jogo. Né? Uma vitória muito boa do São Paulo, onde o São Paulo não conta, pelo menos, com 3 principais jogadores quando começa a temporada, o Caleri, o Lucas e o Oscar. Vem mantendo pontos, vem ganhando e ganhou mais um jogo. Agora ele tem mais 2 jogos na sequência, que são jogos vencíveis, né? Assim, entre aspas, a gente está falando que ele pega o Vitória para fechar o turno e depois pega o Sport, que não ganhou de ninguém, mas veio aqui no Morumbi e empatou com o São Paulo na primeira rodada, né? Foi na primeira rodada. Quer dizer assim, tem que... Quando eu falo isso assim, Vitória e Sport, não é que seja fáceis, mas assim, teoricamente, para jogar Libertadores e a Copa do Brasil, dá uma gordura para o São Paulo em relação a essas 4 vitórias seguidas. É impressionante o que o São Paulo faz nesse começo do Crespo. Porque eu fico louco, né? Quando não pode elogiar porque acha que vai piorar, né? O próprio Fábio Piperno já falou isso pra mim, junto com o Fábio Prado, já falou. Ah, vem você com esse seu oba-oba, foi assim com o Zubeldia. Ah, não, eu vou ver o cara ganhar 5 jogos seguidos e eu vou falar, pô, Crespo, que bosta de trabalho. Ué, se o cara ganha 5 jogos seguidos, você quer falar o quê dele? Ah, não. Vamos esperar. O cara pegou o São Paulo, pode fazer essa tua cara de bobo,
Porque o cara pegou o São Paulo a um ponto da zona do rebaixamento. Aí agora eu vou pegar aqui para o senhor, meu amigo Fábio Piperno. Sim. Não só a posição, quantos pontos o São Paulo está distante da zona do rebaixamento, que isso é bem importante. Ó, ele pegou o São Paulo a um ponto da zona. O nosso Flávio Prado deve estar louco. O São Paulo está a 2 pontos do Red Bull Bragantino já, que é o 6º. Ou seja, é o primeiro dentro da zona da pré-Libertadores. O São Paulo está, nesse momento, a quase 10, gente. 10 pontos da zona do rebaixamento. E aí eu não posso elogiar o Crespo. Aí não, vamos esperar, porque pode piorar. Pô, o cara tá um fenômeno nesse começo de trabalho no São Paulo. É isso. É verdade. É verdade. Eu vou querer disputar, porque você fala muito, e o Mauro Betting que tá dando risada, eu também quero saber. Porque o Mauro Betting deve estar fechado comigo. Ele deve achar que o Crespo tá um fenômeno nesse começo. E você e o Flávio Prado tem que aturar, não tem jeito. Inclusive, diz que já vão mexer até na certidão de nascimento dele. Vai ser Hernandiola Crespo, né? Porque, afinal de contas, ele tá fenomenal. É o novo carrossel do Morumbi, porque já superou Tele Santana, José Poi, outros tantos aí da história de São Paulo. Minelli, puxa vida, quem seria Rubens Minelli perto de Dom Hernan? Calma, gente, muita calma nessa hora. O começo é excelente, ninguém é burro de negar isso. O São Paulo fez 6 jogos no Campeonato Brasileiro com o Crespo, perdeu o primeiro lá no Rio, depois empatou em Bragança e ganhou 4. Excelente recuperação. E vou até mais longe que você, porque talvez você tenha alguns problemas aritméticos aí. Você está fazendo a diferença em relação à zona do rebaixamento. Eu não, sou até mais otimista. 8º lugar no Campeonato Brasileiro geralmente garante vaga para fase preliminar da Copa Libertadores. São 6, mais um da Copa do Brasil, e geralmente tem um que ganha o Libertadores, ou Sul-Americana, ou os dois. Então, mantida a normalidade das coisas, São Paulo em 8º lugar, vai jogar Libertadores o ano que vem. Excelente para um clube que começou cercado de um monte de dúvidas, fez uma campanha ruim no começo desse campeonato. O trabalho do Zubeldia dava claros sinais de esgotamento. Agora, o Zubeldia também teve um começo, fascinante, cintilante, sei lá, impressionante, ou quantos antes mais. Porque isso também é estatístico, está lá, está na história dele. Agora, qual vai ser o futuro do trabalho do Crespo? Eu não sei, mas eu acho que eu sempre fui relativamente otimista em relação à recuperação de São Paulo, porque eu aposto sobretudo, e falo isso toda hora aqui, no bom trabalho de base que São Paulo tem. O São Paulo foi campeão brasileiro da Copa Brasil Sub-20 e campeão da última Copinha. Então, é impossível que não tenha alguém de qualidade vindo dessa safra aí. E o São Paulo aproveitando os jogadores, coisa que o Zubeldia demorou a fazer. Então, para mim, era nítido que São Paulo teria um ganho de qualidade. Então, parabéns, São Paulo. Aliás, o São Paulo jogou com praticamente seu time titular ontem, ou pelo menos muitos jogadores titulares, o que é um exemplo para outros aí que ficam menosprezando, ficam subestimando o Campeonato Brasileiro. É imperdoável jogar com time reserva o Campeonato Brasileiro para investir na Copa do Brasil. Imperdoável, imperdoável. Isso principalmente para quem disputa título do Brasileiro. E com detalhe, o São Paulo não é o time titular, porque você não tem o Lucas Moura, você não tem o Oscar, você não tem muita gente importante, coisas que atrapalharam o trabalho do Zubeldia no final, não só isso, o próprio Zubeldia, que aliás conseguiu resultados espetaculares em termos de Libertadores da América. O desempenho do Zubeldia em Libertadores é de Tele Santana, inclusive na temporada passada. Ele só perde ao Libertadores nos pênaltis e para o futuro campeão de campanha brilhante foi o Botafogo. Então, o São Paulo foi quem melhor enfrentou o Botafogo na Libertadores, em que o Botafogo ganhou não só a Libertadores de modo fantástico, mas também o Campeonato Brasileiro.
Então, assim, o Zubeldia era um Libertadores. Aliás, o bobear pode até botar o Zubeldia de volta só para trabalhar o São Paulo nessa Libertadores 25. E no Campeonato Brasileiro, os pontos que a gente citou aqui perdidos logo no início, tinha acabado de chegar, ele perde para o Flamengo no Maracanã, e ainda mais esse Flamengo, e daquele jeito que vinha da Copa do Mundo de Clubes normal. Empate em Bragança do São Paulo, não tem um bom retrospecto contra o Red Bull Bragantino, e pela boa campanha, o Bragantino, inclusive, estava melhor naquele momento que o São Paulo busca um empate em Bragança Paulista. E de lá para cá, você pode até discutir os desempenhos, mas os resultados são ótimos e contra adversários de qualidade. Não é o melhor momento do Inter e é preocupante. O Inter também estava com desfalques, mas é o time dos grandes que faz a campanha mais decepcionante do brasileiro, como destacou o Piperno, e eu falava mesmo antes de a bola rolar no Campeonato Nacional, eu vi o time do Roger com potencial para brigar por G4, 5 primeiras posições. Não para ele ficar como estava até recentemente, para lutar para não cair, e numa posição aí meio pastosa, depois de mais uma atuação ruim de um time desestruturado, desconjuntado, que não é time normalmente do Roger. E o São Paulo muito bem e com o dedo do treinador, sim. Desde que chega o Crespo ao Morumbi, ele faz uma linha de 3, ele aproveita esse meio campo com o Marcos Antônio e o Bobadilha e o Alisson um pouquinho mais à frente, porque não há outras opções. Você está sem o Lucas, você está sem o Oscar, você está sem o Calheira há muito tempo. Rio Francisco podia ser uma opção, não tem. Tem muita gente desfalcando São Paulo, que sim, trabalhou o Zubeldia, mas não tem trabalhado o trabalho muito bom, eficiente até agora, melhor do que a encomenda do Crespo. Eu estou contigo nesse aspecto, pilhado, o torcedor tem mais a que celebrar, mas com o pé no chão. Não significa dizer que a máquina tricolor dos anos 40 voltou, que o time do Tele Santana está aí, que o primeiro campeão brasileiro lá em 77, com o Rubens Minelli também, os maravilhosos menudos do Cilinho com Miller, Silas, Careca, Pita e Sidney, um time fantástico, 2 vezes campeão paulista, campeão brasileiro em 86 com o seu Pepe. Voltou? Não é isso. Mas para a realidade do futebol brasileiro hoje, das dificuldades fora de campo financeiras do São Paulo e para tantos desfalques, é melhor do que a encomenda e tem que celebrar sim. Até porque ir para Porto Alegre, independente da fase ruim do Inter, e voltar com essa vitória 2-1, tá ótimo demais pro São Paulo. É isso, é um baita trabalho do Crespo, não tem, que é o que eu falo, se piorar, como piorou depois do Zubeldia, que aí o Flávio Prado me zoava, aí questiona, aí fala, mostra ali os problemas do trabalho. Agora o cara chega, só tem uma derrota que foi pro Flamengo, na verdade o único jogo bom do Flamengo depois do Super Mundial. Foi aquele jogo contra o São Paulo ali no Maracanã, que o Flamengo jogou muito. Depois disso, o São Paulo só venceu, gente. Só venceu com o Crespo. O Crespo tem 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate, que foi contra o Red Bull Bragantino fora de casa, e 1 derrota para o Flamengo. O cara tem 76% de aproveitamento. É o que tem o Crespo aí. Pelo São Paulo, né, nesse retorno. Aí os próximos jogos, o Atlético Paranaense fora, pela Copa do Brasil, e o Vitória em casa. Olha aí, então aí os números do Crespo. 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota. 12 gols marcados, 7 gols sofridos. 76% de aproveitamento. O próprio Arboleda, né? Ele falou da importância do Crespo nesses resultados. O Arboleda, ele disse o seguinte: eu acho que o Crespo mudou muito a nossa cabeça. Acho que o treinador chegou com ideias bacanas, passou o que tinha que passar para a gente e fomos pegando os treinos dele, assimilando o que ele queria da melhor maneira, e a gente mostra isso dentro do campo. Jogo a jogo, o treinador passa todo dia isso pra gente, sem se empolgar, pé no chão. Precisamos passar pela pressão lá de baixo para saber o tamanho do São Paulo e o grupo que temos. Não é para brigar lá embaixo. Agora é seguir nesse caminho de vitórias e queremos muito mais. Foi aí a declaração do Arboleda. E aí eu quero concordar com o Vampeta. Eu gosto do Arboleda, acho um cara boa praça. Agora, o Arboleda, eu vou até ver aqui a postagem, porque eu vi que postaram essa postagem do Arboleda. Ele postou o seguinte, os gringos, um pior que o outro. Ele botou ali os gringos abraçados no vestiário e a declaração do Miller. Os gringos, um pior que o outro. E aí escreveu embaixo, palhaço. Tá aí,
Essa foi a postagem do Arboleda em resposta ao Miller. E aí é o que eu falo, né? O Arboleda é um baita jogador, tem sua história no São Paulo, mas não dá para o Arboleda falar do Miller tendo como parâmetro o São Paulo. Gente, o Arboleda, ele não chega no dedo mindinho do pé do Miller, primeiro como jogador, que o Miller era um cracaço, e segundo como ídolo do São Paulo. O Miller ganhou Mundial, Mundiais, o Miller ganhou tudo pelo São Paulo. Se o São Paulo é conhecido como o maior campeão internacional da história do futebol brasileiro, muito se deve ao Miller, à geração do Miller. Então, o Arboleda também chamar o Miller de palhaço, o Miller virou comentarista, ok, às vezes vai acusar o golpe. Agora, o Arboleda é nada comparado ao Miller no São Paulo. É a mesma coisa que vira um jogador do Corinthians agora e questionar uma crítica do Vampeta e chamar o Vampeta de palhaço. Porra, é uma geração do São Paulo que não chega aos pés da geração do Miller. Então, o Arboleda tem que botar também o pezinho no chão, porque o Arboleda é um nada para chamar o Miller de palhaço para mim no futebol e no São Paulo. Eu acho que o Arboleda é um bom jogador, é um cara boa praça. Agora, desrespeitar do jeito que desrespeitou um dos maiores ídolos da história do clube e por um comentário normal. O Miller falou que os estrangeiros não faziam tanta diferença, né? Que era um pior que o outro. Tá bom, é a opinião do Miller. Agora, olha a história do Miller no São Paulo e olha a história do Arboleda no São Paulo. Eu acho que qualquer jogador que vista a camisa do São Paulo tem que respeitar muito um Miller. Tem que respeitar muito um Rogério Ceni. Tem que respeitar muito gerações de jogadores que conquistaram o título com essa camisa. Então, para mim, foi mal demais o Arboleda, meio sem noção, eu acho, de sobre quem ele estava falando. Eu nem sei se o Arboleda tem a dimensão do tamanho do Miller no São Paulo para ele ter chamado o Miller de palhaço por um comentário que nem foi tão agressivo, na minha opinião, por parte do Miller, que é um cara que fala o que ele pensa. Forçou a barra o Arboleda, né, o Biberno? Eu acho que ele foi infeliz, sim. O Miller é uma figura muito grande. Hoje a função do Miller é analisar futebol. Ok, eu até discordo do comentário que o Miller fez. Mas eu acho que o Arboleda, até por se tratar do Miller, poderia ter sido, digamos, um pouco mais diplomático na sua resposta. Apesar de que diplomacia e Arboleda também me parecem ser duas noções que não cabem na mesma frase, né? Mas, de qualquer forma, ok, então fica quieto, não fala nada. Deixa seguir, porque é aquela coisa também, se o jogador começar a responder toda a crítica que ele recebe, ele vai precisar acho que ele vai precisar mudar de profissão, né? Enfim, não vai ter outra coisa para fazer, acho que não vai ter tempo para fazer outra coisa na vida. Então, acho sim que o Arboleda, amigo do Vamp, se excedeu. O Vamp poderia dar uns conselhozinhos para ele, né? Poderia dar uns conselhozinhos para a Arboleda, para segurar a barra. Chamar ele para tomar um gelo. Mais equilibrado. Chamar um vinho. Aí a gente vai conversar. Chama para tomar um vinho, que aí fica tudo bem, né?